todos. Boa noite, Lucas, boa noite, Ívio. Boa noite a todo mundo que está participando desse evento aqui. É um evento que eu estou aqui absolutamente emocionado em participar, nunca participei de nada parecido na minha vida. Aqui estou me sentindo o próprio William Bonner, aqui com dois candidatos à presidência da Sociedade Brasileira de Cardiologia Veterinária. E espero que essa seja uma reunião, uma discussão de boas ideias, e desejo excelente sorte para vocês, tá bom? Eu vou passar aqui o que me foi pedido, né? Claro, rapidinho, contar para vocês o que vai acontecer nessa discussão de hoje, nessa live de hoje. Então, nós temos aqui o Ívio Vital, da chapa Liga Nacional de Cardiologia Veterinária, e o Lucas Navarras, da chapa ASBCV Somos Todos Nós. Então, a gente vai ter 3 minutos para cada um dos dois apresentar a sua chapa, e isso vai ser sorteado aqui. Eu tenho meus papeizinhos aqui que eu separei super modernamente, digitalmente, papeletes. E na sequência, a gente vai ter um outro sorteio que dirá para a gente quem começa a responder as 8 perguntas, que também estão aqui digitalmente papeladas, que são os temas que me foram pedidos para que fossem sorteados e a gente pudesse discutir. Cada debatedor vai ter 3 minutos para falar, e a gente vai cortar aos 3 minutos, e depois dos 3, ambos podem complementar a fala com 2 minutos, ok? São 8 temas a serem sorteados aqui, pelo menos na ordem, e eu acho que é isso, tá? As regras estão dadas, as pessoas vão chegando por aí, e eu desejo aqui a todos um ótimo debate, ok? Então, vamos lá. Para a gente começar aqui nosso bate-papo, eu vou sortear um dos dois e dar um start no meu cronômetro. Vocês não vão ter acesso ao meu cronômetro, ele está aqui na minha frente, na tela, mas cada um pode conferir aí. Eu vou procurar ao máximo seguir aqui, está com metade do meu olho na discussão de vocês, metade do olho no cronômetro, e espero não perder aqui segundos para nenhum dos dois. Então, vamos lá. Pegando um primeiro papelete aqui, para começar a discussão, a gente começa aqui com Ívio Vidal, a chapa Liga Nacional de Medicina Veterinária. Aqui, estou me sentindo o próprio William Bonner. Portanto, vamos lá, Ívio. É toda tua, 3 minutos para você apresentar você e sua chapa. Gente, eu ainda não estou como co-host, eu não consigo mutar e unmutar vocês. Eu só consigo pedir para vocês se desmutarem. Agora foi. Podemos começar? Deixa eu zerar aqui. Ok. Vamos nessa. Está contigo, Igor. Boa noite a todos. É um prazer encontrar com vocês aqui nesse momento tão importante para a SBCV. Meu nome é Ívio Vidal, sou médico veterinário formado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, tenho mestrado pela mesma instituição e especialização em cardiologia veterinária pela Anclivepa São Paulo. Fiz parte da primeira turma de especialização
em cardiologia veterinária do nosso país. E durante esse tempo, tive algumas atividades de gestão, presidi a Anclivepa Pernambuco de 2007 a 2010, participei da minha primeira gestão no Conselho Regional de Medicina Veterinária aqui de Pernambuco, de 2008 a 2011, e fiz também parte da diretoria executiva da SBCV na gestão 2010 a 2013. Após isso, fui presidente da Regional Nordeste da SBCV de 2013 a 2016, e atualmente eu estou na minha segunda gestão no Conselho Regional de Medicina Veterinária aqui no meu estado. E nós vamos ter eleição novamente agora no próximo ano. E creio que eu não irei mais participar de nenhuma chapa do Conselho Regional de Medicina Veterinária, pois vamos estar focados na Sociedade Brasileira de Cardiologia Veterinária. Também sou coordenador científico da Equalis Nordeste, e além de mim, nós temos diversos membros na nossa equipe que também são coordenadores científicos de pós-graduação, são professores de graduação, professores de pós-graduação também, e gestores tanto de serviços públicos como também de serviço privado. Então, temos diversos colegas que têm experiência nessa parte para que possamos, junto com o grupo, poder oferecer o melhor para a Sociedade Brasileira de Cardiologia Veterinária. E foi por isso que nós, da Liga Nacional de Cardiologia Veterinária, nos disponibilizamos voluntariamente para auxiliar e trazer melhorias para nossa associação. Obrigado, Alex. Beleza, obrigado, Ilvio. Agora a gente vai para o Lucas Navarra, chapa SBCV, somos todos nós. Zerei o cronômetro aqui. Lucas, está contigo. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui, um prazer estar aqui, falando um pouquinho da nossa chapa, das nossas propostas. A gente vai falar aqui sobre propostas, né? Mas como a gente sempre fala, o nosso maior ideal está aí no nome da nossa chapa. Realmente, a gente sabe que a SBCV não sou eu, não é você que está assistindo, somos todos nós juntos, e é exatamente para isso que a nossa chapa foi formada, tá? Inicialmente, eu vou me apresentar rapidamente, para quem não me conhece, né? Eu sou Lucas Navarro, eu tenho um tempo aí na diretoria atual da SBCV, nas 2 últimas gestões, então eu faço parte da diretoria de regionais desde 2017, e além disso, já de longa data, eu faço parte aí do associativismo nas associações aqui regionais da minha cidade, na Federação das Entidades do Estado de São Paulo, então é uma paixão aí que a gente já tem por um longo tempo, né? Por isso que a gente está nessa. E esse ano, em especial, a gente está muito feliz por ter 2 chapas, né? Que mostra para a gente que a entidade, ela está fazendo sucesso, ela está crescendo, porque o nosso maior problema no associativismo é justamente encontrar pessoas que queiram continuar o nosso trabalho, né? Se a gente encontrou, é porque, com certeza, o nosso trabalho está sendo bem feito. E a nossa proposta é continuar esse trabalho, continuar o trabalho com a experiência que a gente tem em vários membros também da nossa diretoria e junto com a renovação que é necessária para os próximos desafios aí, né, da cardiologia. A gente está numa época de quebra de paradigmas, entrando o mundo digital, e a gente precisa entrar nessa e conciliar tudo que a gente já construiu sem perder, né, todo o conhecimento, toda a experiência que a gente tem diante da SBCV, tudo que foi construído, mas com pessoas novas e pessoas diversas, né? Nossa equipe, ela é uma equipe muito diversificada, a gente tem pessoas do associativismo, pessoas acadêmicas, tanto do ambiente público como privado, pessoas da iniciativa, da gestão privada, da gestão, empresários, então assim, volantes, todo tipo de profissional e de várias regiões do nosso país estão aqui junto conosco. E a gente não está sozinho, então eu gostaria de apresentar, né, os membros da nossa chapa. Estou eu, de presidente, Marlos de vice, diretoria científica Vinícius e Alexandre Bendas, na secretaria a Larissa e a Michele Rebouças, diretoria social Denise e Elizabeth Carvalho,
Diretoria de Regionais, Luciane Martinello e a Marcela. Publicidade, Yara, Ana Emília Diniz. Tesouraria, Tatiana Rosa, Natália e Ana Carolina. E Relações Internacionais, Renata e Mayra. Sempre juntando pessoas. Me pediram para ser bem rigoroso aqui com o tempo, Lucas, então você me desculpa aí, mas cravou aqui nos 3 aqui, eu passei a foice. Então, vamos seguir aqui e vamos agora para a nossa rodada de discussão de temas. Para isso, eu vou sortear o primeiro a falar e, na sequência, isso vai na sequência. Então, a partir daí, não vai ter mais sorteio de chapa, ok? Então, tá aqui meus 2 papeizinhos digitais. Então, o primeiro aqui, dessa vez, é o Lucas, da chapa SBCV, somos todos nós. Consequentemente, o segundo, o Ívio, a Liga Nacional de Cardiologia Veterinária. Então, sorteado o primeiro e o segundo, lembrando aqui do nosso combinado, são 3 minutos para cada um responder. Após os 3 minutos de cada um, 2 minutos de outras considerações. Sorteando o primeiro tema aqui, vamos começar falando de reeleição. Então, vou soltar o cronômetro aqui. O Lucas, por favor, comece suas considerações sobre o tema reeleição. Então, por favor. Ops. Pronto, estou aqui. Todo teu, Lucas. Obrigado. Quando a gente fala sobre reeleição, né, a gente tem que lembrar que a gente está numa entidade onde a soberania é da Assembleia. Então, assim, independente do que a gente pensa como pessoa, a gente vai sempre estar tendo que ouvir os nossos associados. E, com certeza, se for de vontade dos nossos associados mudar a questão reeleição, que hoje ela é permitida por uma vez, né, a gente, obviamente, vai estar aberto a isso. Porém, como chapa, não é a nossa opinião ser contra a reeleição. Por quê? Primeiro, eu não acho democrático, né? Nós não acreditamos ser democráticos, proibir alguma coisa. Então, assim, a eleição está aí, se você vai se reeleger ou não, vai ser por votação, né? Então, não é porque você vai se recandidatar que necessariamente você vai ser reeleito. E outra, a gente conhece entidades onde você não se reelege para o mesmo cargo, mas você tem ali uma troca de cadeiras com as mesmas pessoas em cargos diferentes. Então, se a intenção de proibir reeleição é renovar a diretoria, isso também acaba não garantindo essa renovação. E a gente acredita que o bom trabalho, ele deve ser mantido, né? A gente tem um histórico aí na SBCV de várias reeleições, justamente por bom trabalho, e eu não vejo o porquê de esse trabalho ser impedido de ser continuado, né? Lembrando, inclusive, que todo fim de mandato, o nosso trabalho acaba sendo pessoas para continuar aí. Esse ano, a gente está diante de uma exceção, onde temos 2 chapas. E se você entra com um dispositivo estatutário proibindo a reeleição, e acontece de não ter outra chapa para assumir, a entidade simplesmente ela tem que ser fechada, porque não vai ser formado nenhuma chapa. Então, a gente acredita que mudar, eventualmente, esse dispositivo em específico do estatuto pode ser um tiro no pé, né? Além do que, leva a perder o legado aí da experiência, né? A gente sabe que os antigos membros da diretoria, eles precisam estar abertos à renovação, assim como é a nossa chapa, onde nós temos, inclusive, a maioria de pessoas novas, só que a gente tem que ter uma garantia de não perder o legado da experiência toda que foi construída numa gestão anterior. Então, obviamente, se for interesse da maioria em assembleia modificar a reeleição, a gente não se opõe, quem manda são vocês, associados, mas é uma coisa que a gente não indica como um fundamento. Muito bom. Candidato Ívio, seus pontos sobre reeleição.
Agora, Vai lá. bom, Recomecei aqui. Vai. ok. Bom, é um tema bem polêmico, né? Não somente para a nossa questão do associativismo, mas até mesmo na nossa questão política brasileira. Nós já tivemos momentos em que não foi permitido reeleição. Atualmente nós temos essa permissão da reeleição, mas é claro que como entidade essa escolha ela é dos associados. E alterar esse artigo 36 do nosso estatuto cabe exclusivamente à Assembleia Geral. O que acontece no nosso entendimento é que desde o momento em que tivemos a nossa primeira reunião para a formação da chapa, nós decidimos que nós, em sendo eleito, não sairíamos novamente com a mesma formação para presidente, ou seja, sendo a Liga Nacional de Cardiologia Veterinária eleita nesse pleito, eu, Ilvio Vidal, assumo o compromisso de que não concorrerei à eleição. E isso visa um pensamento de alternância de poder, de que Ivo, eu estou com dificuldade de te ouvir. Não sei se sou eu aqui ou se é todo mundo. elas possam surgir para a nossa sociedade. E muitos colegas, eles conseguem me ouvir? Alô, alô? Agora Alex, voltou. você consegue me ouvir? Então tá. Então, só concluindo aqui. Então, o objetivo desse compromisso que eu assumi, junto até mesmo com os colegas da Liga, é de que não concorrerei à reeleição, exatamente visando essa questão da alternância de poder, para que novas ideias possam surgir, novas pessoas possam participar e novos projetos possam ser implementados. Então, a entidade de classe ela não deve ser um local para perpetuação e formação de carreira. Quando nós definimos quais eram os nossos propostas, os nossos pontos, é porque nós temos exatamente a convicção de que nesses 3 anos é possível realizar exatamente esses pontos que foram colocados. Todos eles são factíveis de serem realizados neste prazo, mas isso não impede que algum outro colega da chapa possa concorrer. Esse compromisso é assumido pela minha pessoa, fiz isso quando presidi a Anclivepa Pernambuco e irei fazer novamente agora. Então, a decisão da reeleição é dos associados, mas esse é um compromisso que eu terei. Bom, candidato Lucas agora tem 2 minutos para algumas considerações adicionais sobre o tema. Bom, o nosso compromisso, na verdade, está sempre ligado ao que a gente comentou, de trazer, né, a inovação, de permitir uma renovação, que a gente acredita realmente que essa renovação ela é importante, porém, como tudo na vida, o melhor caminho, acreditamos ser o caminho do meio, né? Ou seja, a gente juntar o equilíbrio entre o novo e o consolidado. E é justamente nessa pegada que a nossa chapa mantém pessoas que já fizeram parte e muitas pessoas novas, com ideias novas também, o que garante essa renovação, né? A garantia de renovação de ideias, ela não vai vir de mudança em artigos estatutários ou em compromissos que, eventualmente, eu poderia assumir aqui. O único compromisso que a gente assume, realmente, é de fazer o melhor para a nossa cardiologia, agregando o que a gente já tem de experiência, com as ideias novas que vão surgir nossas também, porque a gente tem ideias também, né, novas para pôr em prática, com os novos membros que estão aí com uma energia ativa mais aflorada, né, que é a primeira gestão deles. Então, é isso que eu teria para complementar só. Ivo, está contigo agora. Me ouvindo? Bom, reitero que não é um desejo nosso excluir ou propor isso do Estatuto da SBCV.
coloco mais uma vez, esse é um compromisso pessoal meu, e assim como eu fiz quando presidi a Anclivepa Pernambuco, não pretendo sair por subsequente novamente concorrendo, porque eu creio que nesses 3 anos temos condições de realizar todas essas propostas. O que precisamos realmente propor à Assembleia são algumas mudanças que são exatamente proibitivas dos associados concorrerem, como, por exemplo, você ter participado de alguma gestão anterior para que possa concorrer nos cargos de presidente ou no cargo de tesoureiro geral. E isso acaba tirando um grupo de pessoas que têm ideias e que não podem e não têm chances de concorrer. Então, isso sim será proposto, certo, para que todos os associados tenham condições exatamente de concorrer de forma igualitária. Mas, com relação à reeleição, não é uma proposta nossa retirar do estatuto, mas é um compromisso pessoal meu de que não concorrerei à reeleição. Ok, Alex, obrigado. Imagina. Vamos, então, para o nosso segundo tema da noite, seguindo a ordem que foi já pré-estabelecida, candidato Lucas, na sequência, candidato Ilvio. Eu vou aqui mutar o Ilvio, que estava ainda, mas estamos falando agora falaremos sobre diretrizes, né? E como diretrizes, conforme me foi dito aqui, a ideia é discutir a possibilidade de termos guidelines na cardiologia para orientar o atendimento e o tratamento dos pacientes de vocês. Então, seguindo aqui a nossa ordem, temos aqui o Lucas. Bom, vamos lá. Esse é um tema bastante importante, né? Que vira e mexe, surge entre os nossos colegas, que a gente sabe da heterogeneidade que a gente tem hoje em dia em procedimentos, em realizações de exames, e com certeza a gente precisa de um norte, né? Seriam normas não para engessar os procedimentos, mas para guiar, garantir pelo menos um mínimo de uniformidade como as coisas são feitas, né? Desde protocolos de avaliação pré-anestésica, inclusive até a realização do exame em si. E nesse ponto, a gente entra mais uma vez com o nosso nome, né? SBCV Somos Todos Nós, e eu assumo aqui agora o compromisso de que, independente de resultado de eleição, enfim, independente de que lado a pessoa está, nós vamos escolher pessoas que realmente têm a oferecer para a cardiologia, para estabelecer essas diretrizes, tá? Nenhum de nós consegue saber de tudo sozinho. Nós temos pessoas na nossa equipe que têm ampla experiência em publicações internacionais, né? A gente tem muito orgulho de estar com o Marlos aqui conosco, e com certeza a nossa ideia é não só criar essas diretrizes, como publicar, e com certeza toda essa expertise vai ajudar muito. Para reunir pessoas de áreas diversas, né? Por exemplo, quando você fala de um protocolo pré-anestésico, a gente precisa conversar com o pessoal de outras entidades, né? Pessoal da anestesiologia, por exemplo, apesar de que temos a Beth, que também milita nessas duas áreas, né? Na pneumo, temos um grande número de pessoas aqui na nossa chapa que também estão nessa área, mas a gente vai ter que ter uma interlocução com outras entidades. E, para isso, a gente já tem no Estatuto estabelecido a figura dos departamentos, onde a gente pode criar como se fossem comissões, mas é uma coisa já estatutária, onde cada departamento pode se organizar com uma identidade própria. Posso ter, por exemplo, um departamento de eletrocardiografia. E essas pessoas elas vão poder criar as diretrizes, e aí a gente dá seguimento em aperfeiçoar, conversar com outras entidades e, com certeza, publicar, sempre pensando que a gente tem que fazer isso adaptado ao Brasil, né? Não adianta eu fazer um protocolo, por exemplo, de dirofilariose com medicamento que não existe aqui. Então, para isso, a gente vai estar aberto aos experts, independentes de estarem na nossa diretoria ou não, e claro que a parte administrativa a gente já vai ter, né, uma experiência com a criação dos departamentos para finalmente poder colocar isso em prática.
Vamos lá. Te liberar aqui. Está contigo. Bom, esse é um tema que vem sendo abordado continuamente, inclusive no grupo de WhatsApp da SBCV, né? Por várias vezes os colegas acabam fazendo essa solicitação, e me recordo que agora em 2021, por volta de maio de 2021, eu fiz essa solicitação por escrito à diretoria executiva, à presidente da SBCV, e nessa solicitação eu exatamente relatei que o objetivo de se criar uma diretriz, que no caso daquele momento era para a eletrocardiografia, era exatamente o de facilitar o fluxo de trabalho, ou seja, gerar uma uniformidade. E a gente poder propor parâmetros mínimos para a realização dessas atividades em cardiologia veterinária, como é exatamente colocado no nosso estatuto pelo artigo 5º. E a formação de comissões multidisciplinares, isso é algo que está previsto no nosso estatuto desde o seu início, desde 1994. A formação de comissões para que possam discutir, elaborar e apresentar formas para que nós possamos trabalhar de forma mais uniforme. Então, comissões formadas por profissionais de áreas correlatas, seja da cardiologia, seja da anestesiologia, seja da oncologia, de auxílio dos profissionais que trabalham na área de parasitárias, ou seja, temos diversas comissões que podem ser formadas. E nós observamos isso em outras associações que nós temos aqui da medicina veterinária. Por exemplo, no Colégio Brasileiro de Radiologia Veterinária, eles têm diversas comissões para debater temas que são importantes para o trabalho deles, para que todos os profissionais da área de radiologia e de ultrassonografia possam trabalhar de uma forma mais uniforme, para que eles possam falar o mesmo entendimento. Então, o objetivo, na verdade, é ajudar o médico veterinário a trabalhar de maneira uniforme, com fácil entendimento e padronização da linguagem, para que todos possam se entender. E nós temos consciência de que esse é o início do trabalho. Esse trabalho ele precisará ser aperfeiçoado por gestões futuras. Se nós formos pegar, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, hoje mesmo foi publicado no seu Instagram que eles estão lançando agora já estudos para lançar a 4ª diretriz para a realização e elaboração de laudos eletrocardiográficos, ou seja, nós pretendemos dar um pontapé inicial, mas sabemos que não vai ser uma definição que seja definitiva. O que a gente precisa é exatamente que as próximas gestões possam exatamente dar continuidade a esse trabalho. Essa foi cronometrada aqui, precisa. Lucas, está contigo aí agora seus 2 minutos de complementação à questão de diretrizes. Pode seguir. Bom, realmente a gente está na era das diretrizes, né? Hoje é uma coisa natural a gente falar em diretriz, porque cada semana sai uma diretriz diferente na medicina veterinária, mas mesmo na literatura internacional, isso é um fenômeno relativamente recente, né? Então, eu acredito que, embora isso pudesse ter sido feito antes, tudo tem o seu momento. E a SBCV, ela foi criada, ela cresceu, ela precisou se organizar, e daqui para frente a gente está falando da fase de evolução. E nessa fase eu acredito que a gente tem a maturidade hoje para a gente poder começar a falar em diretrizes de uma forma que não afaste os nossos associados, a gente não quer impor, proibir, nada disso, a gente quer realmente orientar, mas hoje o conhecimento que a gente tem científico, o conhecimento que a gente tem organizacional, jurídico na SBCV, eu posso garantir que agora a gente está maduro o suficiente para isso. Até então, provavelmente, haviam outras prioridades, haviam outras coisas a melhorar, outro tipo de evolução, não muito diferente do que a gente via na literatura internacional, onde também não haviam guidelines. Essa necessidade surgiu a partir dos guidelines de fora, e com certeza o nosso compromisso daqui para frente é viabilizar isso iniciando na nossa gestão. Quanto mais a gente conseguir avançar, melhor, porque tem muito trabalho para ser feito, não é uma coisa simples, mas realmente a gente precisa começar, passou da hora da gente começar.
Opa, abriu aqui. Nós temos um país extremamente heterogêneo. E cada vez que nós conversamos com um profissional de uma determinada região, nós nos deparamos com situações que são muitas vezes exclusivas. E foi exatamente isso que fez com que a gente começasse a fazer essas solicitações à diretoria atual da SBCV. Eu relatei que eu fiz essa solicitação em 2021. Em 2020, um outro colega da nossa chapa, o Rodrigo Brum, fez uma solicitação também a respeito de uma diretriz para a elaboração e realização de ecocardiograma, porque o que nós observamos são profissionais, muitas vezes, que não são da cardiologia, realizando esses exames, realizando essas atividades, sem um padrão. E quando a gente recebe isso, a gente fica, muitas vezes, sem ter como argumentar com o tutor, porque exatamente não existe o respaldo ainda da nossa sociedade. Então, o objetivo principal que a gente tem na formação de uma diretriz não é fazer com que todos sigam dessa forma, mas que a gente tenha pelo menos um norte, um direcionamento, para que a gente possa falar com o tutor e dizer, olha, esse trabalho aqui é o que nos direciona. Esse serviço que foi realizado, ele não cumpre esses pré-requisitos e vamos precisar repetir. Enquanto não tivermos esse respaldo da Sociedade Brasileira de Cardiologia Veterinária, nós vamos continuar vendo profissionais invadindo a área da cardiologia sem ter esse cuidado de realizar os nossos serviços, seja de eletrocardiografia, de ecocardiografia ou de avaliação pré-operatória, com o mesmo cuidado que nós temos. Muito bem, muito obrigado. Seguiremos agora para o nosso terceiro tema da noite de hoje, no meu sorteio digital. Temos aqui pós-graduações. Então, seguindo a nossa ordem pré-estabelecida, candidato Lucas, 3 minutos para suas considerações sobre os cursos de pós-graduação. Bom, esse tema realmente é bem complexo, né? A gente que está fazendo parte da diretoria atual, muitas vezes é questionado justamente porque a SBCV é contra essa ou aquela pós-graduação, né? E, na verdade, eu gostaria de esclarecer que não cabe a gente aprovar nenhum tipo de curso de pós-graduação, isso é uma coisa que diz respeito ao MEC, né? Então, a gente não consegue proibir ou apoiar. O que a gente consegue é saber quais as pós-graduações têm os pré-requisitos necessários para se enquadrar e ser reconhecidas, né, eventualmente pontuar pelo MEC, tá? Acho que tem algum microfone aberto. Como a SBCV, a gente não consegue estabelecer um currículo mínimo, né? Falar, ó, para você fazer uma pós-graduação boa, você tem que ter isso, isso, aquilo, outro. A gente não consegue. Mas o que a gente consegue fazer? A gente consegue fazer um esquema, inclusive o Conselho de Medicina Veterinária de São Paulo faz isso com as faculdades, está tentando implementar isso, que é uma acreditação, uma pontuação. Por exemplo, você tem pós-graduações do tipo A, B ou C, por exemplo, segundo um critério nosso. Isso não é regulamentação, isso não é impeditivo, mas é um parâmetro onde o aluno ele pode pesquisar e descobrir que tem alguma diferença. A gente pode basear esse critério em quê? Por exemplo, qual a pós-graduação se encaixa exatamente nas resoluções que o MEC tem para que a gente possa, por exemplo, pontuar essa pós-graduação na obtenção da possibilidade de prestar a prova do título, por exemplo, é uma pontuação. A gente pode sugerir formação do corpo docente. A gente pode sugerir um currículo básico que quem siga isso receba uma pontuação diferenciada, né? Óbvio, as pós-graduações elas vão estar abertas para não seguir essa pontuação, isso tem que ser uma coisa voluntária da entidade de ensino, mas aquelas que se encaixarem nos critérios e conseguirem uma pontuação, a gente acredita que isso será muito válido, né? Para isso, a gente tem muitos membros da nossa chapa que são monitores em pós-graduações, professores,
Michele, Denise, Renata, o Marlos, o Alexandre Bendas, eu mesmo, a Beth. Então, assim, a gente consegue fazer isso e, obviamente, criando aí departamentos, comissões, para conseguir o auxílio de quem não está na diretoria, mas quer contribuir para que a gente tire isso do papel. Silvio, está contigo. Vamos lá. Como coordenador científico de pós-graduação, eu vejo exatamente como funciona isso dentro, em loco dessas instituições, porque nós temos duas regras, na verdade temos uma única regra que baseia as pós-graduações, que são as normas do MEC. Só que nós tivemos a resolução do Conselho Federal autorizando que a SBCV possa realizar as provas e a emissão do título de especialista, e a resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária ela é muito mais rigorosa do que as normativas do MEC. Então, aquelas pós-graduações que quiserem continuar com a emissão e que pretendam que esses seus títulos sejam reconhecidos na hora que for ser feito a prova do título de especialista, elas vão precisar se adequar. Então, um selo de acreditação desses programas de pós-graduação é até previsto na nossa legislação estatutária, porém, depende de aval jurídico e fiscalização da SBCV. Então, precisamos primeiro avaliar como que será feita essa acreditação, como será feita essa fiscalização. O que a gente precisa também estimular é a criação de serviços de residência em cardiologia veterinária, seja serviços de residência em serviço público ou serviço também privado. É claro que falar de residência privada, num serviço privado hoje em dia é difícil, porque nós não temos nenhum profissional ainda com o título de especialista, mas ao longo do tempo, as próximas gestões já podem começar a viabilizar isso, a partir do momento que nós tivermos profissionais habilitados a realizar esse tipo de trabalho. Então, estimular a criação de serviços de residência, seja em serviços públicos ou privados, propor um currículo mínimo a essas pós-graduações para que elas possam exatamente ter a sua acreditação na prova que a gente vai realizar para a emissão do título de especialista, e tudo isso pensando com um aval jurídico. É importantíssimo que na data atual, no momento atual que nós estamos vivendo, a gente tenha essa percepção do valor legal de cada ação que nós estamos tomando. Porque tudo que nós fizermos terá uma consequência. E a gente precisa ter essa assessoria jurídica para que a gente possa fazer tudo de forma igualitária e correlata. Obrigado. Lucas, seus 2 minutos sobre o tema. Bom, uma das conquistas dessa fase, que eu chamo de organização da SBCV, que eu tive a honra aí de participar, né, em uma das nossas grandes conquistas é justamente a gente ter a assessoria jurídica que realmente vai nos nortear o que a gente pode, como a gente pode principalmente fazer, né? Então, a gente sabe que existe uma série de regulamentações na questão pós-graduação, e a gente é um pouco limitado juridicamente em como interferir nisso, mas a gente pode sim auxiliar e principalmente orientar as pessoas que nos procurem de dizer se essa pós-graduação, por exemplo, preenche os requisitos lá na frente ou não, né? Isso, infelizmente, a gente está tendo um descontentamento muito grande com pessoas que desconheciam isso, e isso sim é função nossa a partir de agora, finalmente, a gente conseguiu tirar a prova do título do papel e fazer um edital realmente totalmente cumprindo os requisitos jurídicos, então isso vai ser viável, né? E a residência em cardiologia, a gente se orgulha de ter uma das poucas aqui, representada pelo Alexandre Bendas, né? Quem sabe futuramente isso vai se ampliar com a experiência dele aí também, ele pode trazer muita coisa aí para a gente.
E você tem 2 minutinhos aí para seguir no tema. Uma das coisas que eu mais me orgulho de ter participado na gestão de 2010 é que no momento do convite foi exatamente pela questão da experiência que eu já vinha acumulando junto ao Anclivepa e junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária, porque foi exatamente naquele momento da gestão 2010, 2013, que nós começamos a discutir a adequação do estatuto ao momento, à nova legislação que nós tínhamos no Brasil, certo? E também começamos a discutir a questão da prova de título. Então, foi um momento em que a gente começou a abrir os horizontes, era algo que eu imaginava naquele momento, ali em 2010, que só fosse acontecer por volta de 2030, e é uma felicidade muito grande que isso esteja acontecendo já agora para o próximo ano. Mas tudo isso acontece exatamente com a uniformidade na formação dos colegas. Ou seja, não adianta eu ter divergência nessa formação se a prova ela será elaborada da mesma forma para todos. Então, precisamos realmente conversar com as pós-graduações para que a gente possa propor um currículo mínimo para que eles possam seguir e que todos os alunos que participem dessas pós-graduações, eles possam ter essa pontuação na hora que forem solicitar o seu credenciamento para concorrer na emissão da prova do título de especialista em cardiologia veterinária. Então, o compromisso nosso é exatamente esse, de ser aberto a todas as pós-graduações para que a gente possa conversar e elaborar, junto com todos os associados, um currículo escolar mínimo para eles. Obrigado. Bom, dando sequência, vamos para o nosso terceiro tema da noite, que é identidade visual. Então, cada um dos dois agora tem 3 minutos para falar sobre logo, sobre o uso da logo, sobre a identidade visual da SBCV, começando com Lucas. Bom, esse é um tema que tem algumas coisas aí para a gente comentar. Eu, particularmente, né, defendo a gente conseguir, de alguma forma, equacionar, por exemplo, que os nossos associados consigam se identificar como associados, né? Inclusive, no último congresso, a gente acabou realmente tentando introduzir isso, né? A gente confeccionou alguns materiais que os presentes poderiam adquirir, né? E utilizar ali a logomarca que a gente tem. A gente tem um problema, quer dizer, a gente tinha um problema que entrou também nessa fase de organização das 2 últimas gestões da SBCV, a gente não tinha registro de marca. E se você não tem registro de marca, você não consegue muito definir como aquela marca pode ser usada ou não. Isso está sendo resolvido, já está em processo de patente, graças à nossa assessoria jurídica, que a atual diretoria foi muito aí feliz em adicionar, tá? E a partir dali, a gente pode pensar em como usar. Porém, a gente precisa sempre lembrar do mau uso, né? Infelizmente, ele existe. Nós já recebemos laudos de ecocardiograma com logotipo, por exemplo, da SBCV. E aí você não pode usar uma logomarca num laudo que você não foi a entidade que fez aquilo, né? Você passa a impressão para o tutor que aquele laudo tem o aval da entidade. Então, é um assunto que precisa ser amadurecido e talvez o caminho seja definir normas para essa utilização, né? A gente tem um termo de uso, alguma coisa assim, e também fazer o diferencial do associado que realmente é nosso associado e que pode se identificar como tal, através do uso, eventualmente, de uma logomarca, mas aquela pessoa que não é mais associada, ou enfim, por algum motivo está afastada da entidade, ela não pode utilizar, né? Então, assim, é uma coisa complexa. Hoje, com a mídia digital, você põe lá o logo,
se perde muito controle. Então, a gente vai pensar nisso em formas de amadurecer isso, tá? Seja através de área no site, restrita associado, seja através de termos. Então, a gente, com certeza, vai precisar do apoio do jurídico que a gente já tem e de uma marca registrada que a gente está em vias de, tá? Então, sempre lembrar que o nosso objetivo aqui é trazer as demandas, mas que sejam feitas de uma forma a não trazer problemas também para a entidade. Vamos lá. Seus 3 Bom, minutos. Vamos lá. a questão da identidade visual é algo exatamente que vai nos diferenciar. É algo que vai permitir, principalmente à população, ao tutor, que no caso é leigo nessa questão, poder definir se o paciente, se aquele pet, se o animal dele, ele vai ser atendido por um profissional que está registrado numa sociedade que congrega aquela especialidade ou não. Então, o que nós precisamos é, primeiro, uma campanha de conscientização junto à população, assim como a gente tem muito abrangente com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. O tempo todo você vê eles informando que sempre procurem um profissional que esteja associado. E também uma campanha de conscientização junto à comunidade médico-veterinário. É preciso que os colegas compreendam que o profissional que trabalha com uma especialidade, ele não é um concorrente do seu serviço, ele está ali para agregar valor ao seu serviço. Então, é preciso também essa campanha de conscientização da SBCV para junto à comunidade médico-veterinária. E a utilização da logo da SBCV pelo associado que está regularmente matriculado, ela deveria ser utilizada exatamente no seu jaleco, como essa diferenciação, assim como no seu material gráfico, e possibilitar a pesquisa do associado junto ao site. É óbvio que respeitando todas as normas da LGPD, ou seja, que o tutor ele possa pesquisar no site da SBCV e que a gente possa incentivar que os tutores pesquisem no site da SBCV se aquele profissional ele está registrado ou não. E isso nós já temos formados dentro do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Qualquer pessoa aqui pode entrar no Siscad e pesquisar qualquer CRMV ou qualquer nome de profissional que esteja registrado junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária no sistema CFMV-CRMV. Então, o grande objetivo do uso do associado pela identidade visual é que a SBCV esteja dando respaldo ao associado, que a SBCV possa acreditar que aquele profissional é membro da sua associação e que cumpre todos os pré-requisitos estatutários para que ele possa utilizar a logo da SBCV. Então, precisamos ter essa abertura, precisamos ter essa conversa, exatamente para que os nossos associados tenham esse respaldo da Sociedade Brasileira de Cardiologia Veterinária. Obrigado. Bom, nós acreditamos que o uso da logomarca da SBCV com a finalidade de identificar associado, ele não só é válido, como ele já existe, né? Nós até confeccionamos aí os jalecos com o logo, justamente para identificar os associados. O problema é a partir do momento onde você abre o uso amplo e restrito disso, por exemplo, como um carimbo de que aquele laudo ecocardiográfico ele foi chancelado pela SBCV. A gente tem uma linha muito tênue entre valorização e passando uma informação errônea, muitas vezes, para o próprio tutor. A SBCV ela não tem a finalidade fiscalizatória, né? Ela é mais educativa. Então, a gente sabe que, por mais que os associados participem da entidade, não necessariamente eles não possam estar incorrendo em algum problema de ordem técnica, aonde, se você chancela com uma logomarca, você é como se estivesse dando o aval da entidade para aquilo. Óbvio, campanhas de valorização,
mostrar que a SBCV existe, assim como tem, por exemplo, nas demais entidades, isso é muito válido e está aqui conosco a Ana Emília, que é uma expert em valorização do médico veterinário, para a gente pensar em como fazer essas campanhas, né? Para que o logo e a identidade visual da SBCV possa ser usada para identificar o seu associado e não para garantir que aquilo que ele fez esteja 100% correto. Bom, a questão fiscalizatória realmente cabe ao Conselho Regional de Medicina Veterinária. O que nós propomos junto à Sociedade Brasileira de Cardiologia Veterinária é que ela possa dar respaldo que aquele profissional que é membro do seu grupo, que está ali dentro da sua associação, ele tenha exatamente todo o cumprimento do seu estatuto. E o não cumprimento estatutário, ele leva também a punições. Então, a partir do momento que a gente tem uma campanha de conscientização da maior entidade de cardiologia veterinária do país, orientando os tutores, orientando os médicos veterinários, que a nossa especialidade ela tem grande importância em estar ali para auxiliar, isso dá um respaldo muito grande. Exatamente quando o tutor chegar no consultório, ou quando o tutor for fazer uma consulta junto à sua secretária, e a secretária informar, olha, pesquise no site da SBCV se esse profissional que você está procurando, ele é registrado ou não nessa entidade. Porque a entidade é que vai dar o respaldo que aquele profissional, ele é membro da associação. Ele cumpre os seus pré-requisitos estatutários. Então, a conscientização, ela parte primeiro da SBCV, para que nós, associados, a gente tenha que cumprir exatamente todas as normas que são previstas no nosso estatuto, sob a pena de punição. Então, tudo isso cabe a cada um dos associados cumprir, ler e estar ciente do que rege o nosso estatuto. Obrigado. Muito bom. Chegamos na metade do nosso debate, dos nossos temas. Portanto, vamos para o nosso quarto tema da noite, que é título de especialista. Portanto, Lucas, a palavra está contigo para os próximos 3 minutos. Bom, primeiro, né, a gente tem que lembrar que depois de anos no papel, a organização aí toda por trás da possibilidade de pôr essa prova de título finalmente saiu, né? Desde o início da primeira gestão que nós participamos até agora, ou seja, 6 anos, tudo foi revisto, tudo foi refeito, porque a gente acredita que o título, ele precisa separar o joio do trigo, com certeza, porém ele tem que ser uma coisa inclusiva e não uma coisa proibitiva. Infelizmente, a forma como esse título havia sido primariamente concebido, ele acabava sendo muito mais proibitivo do que inclusivo. E, finalmente, a gente conseguiu que isso saísse do papel. O trabalho aqui, eu agradeço particularmente, claro, a Lilian, mas também ao Vinícius, que está aí com a gente na chapa, que ele foi atrás da medicina, foi atrás do que tem fora e fez as normas, óbvio, não são perfeitas, mas são quase isso, o mais próximo disso. E a gente tem um desafio muito grande no nosso país, porque a gente tem uma demanda por especialistas, mas com certeza a gente vai ter muito poucos especialistas, porque o título saiu agora. Então a gente não pode simplesmente amanhã começar a só faz cardiologia quem tem o título, mesmo porque isso não existe, né? Todo veterinário, ele pode continuar fazendo a cardiologia. Então, a SBCV, ela tem que ser um lugar que as pessoas queiram se aproximar. Elas vão procurar a SBCV para se aperfeiçoar. A gente vai continuar oferecendo essas ferramentas para quem quer exercer a cardiologia, mas que não tem o título, e as ferramentas para quem tem o título.
Quem sabe futuramente, com um número grande de especialistas, aí sim a gente consegue priorizar a divulgação de quem tem o título ou não. Porque para ter o título já é diferente, a gente consegue ter uma base melhor, tá? No nosso estatuto não é previsto o que uma pessoa tem que saber, como que a pessoa tem que fazer um laudo ou não, para usar o logotipo da SBCV naquele laudo. Então, ela pode simplesmente estar seguindo o nosso estatuto, poder usar o logotipo, mas fazer um laudo totalmente fora das diretrizes que nós mesmos vamos propor. O especialista já não. Porém, para isso, a gente precisa primeiro ter um número grande, para que numa segunda etapa, esse número atenda às demandas, e aí a gente explique quem tem o título e quem não tem. Não vamos afastar quem não faz a prova e nem quem quer fazer a prova. O título especialista ele já é uma realidade, né, para a Sociedade Brasileira de Cardiologia Veterinária. Discussões que foram iniciadas lá na gestão de 2010, da qual eu me orgulho bastante de ter participado, tanto que na formulação final do estatuto, para que pudesse ter a emissão do título, por 3 ocasiões foram enviados documentação da SBCV aqui para que eu pudesse assinar também, exatamente porque participei inicialmente desse processo. Então, é algo que, como eu falei, eu imaginava para daqui a 20 anos e a gente está conseguindo fazer isso num período de 10 anos, e isso é muito bom. Parabéns à gestão atual. O primeiro exame será realizado pela gestão atual. Nós somos totalmente a favor da realização da prova de título de especialista. Vamos dar continuidade a esse processo e vamos cumprir todos os pré-requisitos que foram determinados pela atual gestão. Mas observem que é toda uma construção de um processo. Para que a gente possa definir o que será cobrado, a gente precisa exatamente daquele tema que a gente discutiu agora há pouco, que são diretrizes para a realização desses processos. A gente precisa ter um direcionamento do que é que vai ser realizado, no mínimo, para um laudo eletrocardiográfico, como deve ser realizado um exame ecocardiográfico, como será feito uma avaliação pré-operatória, porque isso é o que será como balizador para ser cobrado na prova do título de especialista. É óbvio que a gente precisa começar isso. Estamos muito felizes de poder ter essa primeira prova já agora, no início do próximo ano, mas eu creio sim que é algo que ainda vai se aperfeiçoar ao longo do tempo, até porque esse é o objetivo de todos nós, melhorarmos ao longo do tempo. Então, o título de especialista em cardiologia veterinária precisa ter consonância com toda a formação profissional e da forma de trabalho de cada profissional. E isso vem desde a graduação, da pós-graduação, atualização desses profissionais, ou seja, toda a forma de trabalho é que tem que ser julgada no momento que esse profissional ele vai ser ali arguído e das provas que ele vai realizar no título de especialista. Não é simplesmente um material que você vai estudar e realizar uma prova. É todo um processo de formação profissional que vai estar em jogo junto com esse título de especialista. Obrigado. Eu gostaria só de complementar, né? A gente fala da prova, porque realmente é a primeira vez que ela vai ser feita, mas a gente tem também os critérios para manutenção desse título, né? Então, a partir do momento que o profissional recebe o título de especialista, ele entra, aí sim, controlado pelo crivo da SBCV, no compromisso de que ele vai se manter atualizado, né? O que é tão importante quanto a obtenção do título. Eu gostaria só de fazer um complemento no que eu havia dito anteriormente, né? A SBCV passou pelas fases de criação e crescimento em 2010 até 2017, de 2017 até agora a fase de organização, então o título conseguiu virar um embrião para atingir a forma adulta dele e se tornar uma realidade, e a próxima fase é a de evolução. Então, daqui para frente, nós
se nós tivermos um número grande de candidatos para essa prova, por exemplo, o que a gente consegue fazer é, por exemplo, diminuir o custo da prova, que foi uma coisa que a gente ouviu muito também, né? É uma prova ampla, que envolve parte prática, justamente porque a nossa especialidade, ela tem uma ampla diversidade, então, é eco, eletro, é clínica, é teoria, então a prova ela é teórica, prática, ela envolve muitos avaliadores, e quando a gente tiver um número grande de candidatos, a gente consegue, inclusive, diminuir o custo, né, que já é bem mais baixo para os associados, mas futuramente a gente consegue evoluir nisso também. Além do que, claro, abrir conversa com as outras entidades de especialistas que também estão todas começando a emitir no maior número agora, né, os títulos, e aprender com eles e, claro, aperfeiçoar na medida do possível e na medida do que permite o nosso Conselho Federal de Medicina Veterinária. Conversando com diversos colegas de outras especialidades, a gente observa como foi de forma heterogênea essa emissão de título por cada uma das associações, né? Enquanto nós temos associações que estão fazendo um número de emissões de títulos a cada realização de congresso, nós temos outras que fizeram a primeira prova e praticamente estacionaram. E são questões, muitas vezes, políticas, que acabam complicando essa emissão do título. O que a gente precisa é definir essa periodicidade, né? O momento do Congresso Brasileiro de Cardiologia Veterinária seria o momento ideal para a realização dessa prova, até porque todos os associados têm esse momento de congregar e também de minimizar os custos de deslocamento para uma determinada região, para que possa ser feita essa prova. E é também a prova do título de especialista o que vai fazer com que a gente mantenha os associados aptos exatamente dentro da associação, ou seja, para que os profissionais eles se associem e permaneçam associados continuamente, porque isso vai ser uma das normas exatamente para que ele possa manter o seu título futuramente, pois o que a gente observa hoje em dia, não só na SBCV, mas na grande maioria das associações de classe, é que os associados, eles, no momento de um congresso, eles se inscrevem, e logo depois eles param de contribuir com a associação. Então, a gente precisa ter condições para que esse associado se mantenha, e o título de especialista é um deles. Obrigado. Muito bom. Só um pequeno à parte aqui, é impressionante como todas essas questões permeiam todas as especialidades, né? Vocês estão falando todas essas questões, mas isso é a dor de todas as especialidades no Brasil hoje. Vamos para a nossa sexta, sétima, oitava, sexto tema da noite, que são os eventos científicos. Então, por favor, Lucas, está contigo para a gente 3 minutinhos. Bom, os eventos científicos, eles são a base, né, da SBCV. A gente tem muitas coisas, muitas outras coisas por trás, nos bastidores, tudo que a gente falou aqui, mas com certeza os eventos científicos, eles são a nossa base, né? A gente está num dilema, numa quebra de paradigma muito grande, realmente, porque os mesmos formatos de eventos que existiam até então, eles parecem não serem mais válidos daqui para frente. É claro, todos têm o seu nicho, todos têm a sua forma, mas a gente está trazendo muitas ideias, por exemplo, da medicina humana, né? A Yara, que está aí na nossa chapa, está frequentando muitos eventos, a gente conversa muito sobre isso, eu tive no evento humano agora, e eles têm formatos muito diferentes, né? E a gente pretende trazer isso também para a medicina veterinária. Talvez fazer formas de eventos do tipo, sei lá, A, B e C, o evento A, evento para clínico, evento B, evento para expert, encontros de experts, tem muita coisa para ser falada. A gente tem o desafio
do modelo ideal online, a SBCV foi uma das poucas entidades que cresceu na pandemia, com eventos puramente online. Outras entidades se recusaram a fazer eventos online, inclusive a gente sabe, e está aí a Elizabeth, né, a Beth, que é uma expert nesse formato, e a gente pretende trazer isso para a nossa próxima gestão, tá? Lembrando também que a gente tem as necessidades específicas do nosso país, onde os temas eles devem ser escolhidos baseado no conhecimento científico que é produzido aqui. Temos aí o Marlos, o Bendas, que com certeza vão suprir muito a gente nessa escolha. E aí, talvez, com a tecnologia que avançou muito aí, né, na pandemia, a gente pode pôr no papel, tirar do papel, né, pôr em prática, eventos híbridos, por exemplo. A gente já tem, nossa chapa conta com apoio fora do país já, muitas pessoas querendo contribuir com a cardiologia brasileira, então a gente pode fazer um contato com eles, eventos em parceria com eles, e claro que os eventos presenciais maiores, no modelo de congresso ou outros simpósios maiores, vão acontecer pontualmente, mas eles são essenciais para a gente ter um network, para os nossos colegas conversarem, e aí a gente sabe que eles precisam continuar, talvez com uma nova roupagem, né? Talvez com níveis de conhecimento diferentes. Então, isso tudo a gente garante que a gente vai sentar aí, tendo o voto de vocês em janeiro, para ver como vamos pôr isso em prática. Bom, o evento científico é exatamente parte de todo o processo, né? Ele não é a única finalidade de uma sociedade de classe, uma entidade de classe, mas precisamos exatamente nos adequar à realidade de cada região do nosso país. Tivemos, durante muito tempo, os eventos científicos concentrados numa única região, e por diversos motivos, só que a especialidade da cardiologia veterinária cresceu ao longo do tempo e com essa pandemia observamos que os eventos em formato híbrido, ou seja, presencial mais online, ele é a saída que nós temos atualmente, para que profissionais que estão distantes possam exatamente adquirir esse conhecimento. E também que esses eventos eles sejam estratificados, ou seja, eventos para graduandos, eventos para clínicos gerais, eventos para profissionais atuantes na cardiologia, com conteúdo e forma de linguagem apropriada para cada um do seu público-alvo. Outra questão muito importante nos eventos científicos é o Congresso Brasileiro de Cardiologia Veterinária, que é hoje o maior evento científico em cardiologia veterinária da América Latina, e a gente se foca basicamente no evento científico, que é a nossa parte mais forte, mas a gente precisa lembrar que existem outros fatores que levam o associado aí ao Congresso Brasileiro de Cardiologia Veterinária. Um deles é a parte de lazer, é confraternizar, é fazer turismo, é conhecer a cultura de uma determinada região. E um outro ponto que é extremamente importante é a questão de negócios. Nós temos já uma feira de eventos bem grande que pode proporcionar negócios para todos os associados, tanto na questão de compra de equipamentos, como também na de representação, ou seja, você poder levar a representação de uma marca para a sua região, e também fazer a proposta do Business Day, um momento no Congresso de Cardiologia Veterinária que a gente possa negociar, que os donos de clínicas eles possam exatamente expor as suas necessidades, oferecendo vagas de trabalho, e nesse momento é muito mais fácil de um profissional da cardiologia se posicionar junto a essas clínicas e hospitais veterinários. Então, o grande objetivo de um evento científico é expandir o potencial do seu associado, expandir esse potencial técnico-científico e também possibilitar ele que ele possa desenvolver a sua carreira profissional desde o seu início até a sua consolidação com essa questão de negócios e também da feira de eventos e o dia de negociações. Obrigado. Bom, além da gente definir exatamente o tipo de público-alvo para cada tipo de evento,
isso facilita não só a elaboração da grade científica, como justamente angariar patrocínio. A gente sabe que uma entidade de classe, embora a gente tenha anuidade, a gente não faz nada sem patrocínio. E a SBCV hoje, eu me orgulho muito particularmente disso, de contar com amplo apoio dos patrocinadores, principalmente baseado no trabalho que a gente fez diante dos 2 últimas edições do Congresso Brasileiro. Então, os patrocinadores agora nos procuram, já tive empresa me procurando para o CBCVET do ano que vem, que no caso não é o ano que vem, mas a empresa já está atrás. E isso é muito interessante porque a gente vai ampliar o número de patrocinadores, né? Então, outros tipos de patrocinadores que hoje em dia não participam dos nossos eventos, que a gente pretende incluí-los também, e tornar o nosso congresso, com essa verba também, cada vez maior e mais forte. Eu me orgulho muito de ter ficado à frente do CBCVET. Na minha primeira vez, presidente da comissão organizadora, conseguimos que o congresso saísse da cidade de São Paulo, o que já foi uma luta, mas uma vitória muito grande, e no última edição a gente saiu do estado de São Paulo. Então, pela primeira vez, o congresso foi feito fora. Então, falar em lazer e falar em inclusão está no nosso DNA, e a gente já definiu que o próximo congresso, se tudo der certo, vai ser no Nordeste, para que todos possam aproveitar, além da grade, aproveitar a região, aproveitar os atrativos e, com certeza, fazer muito networking e de qualidade. Bom, fico feliz em saber dessa sua notícia. Na verdade, o que nós propomos é que os associados possam escolher o local onde será o próximo Congresso de Cardiologia Veterinária. É claro que existem pré-requisitos mínimos para que cada cidade, para que cada local possa realizar, mas nós estamos empenhados exatamente em verificar quais são as cidades que têm esse desejo, junto com os conventions bureaus de cada cidade, junto com prefeitura, com governo de estado, exatamente porque são eles que viabilizam também, junto com os patrocinadores, um evento dessa grandiosidade, e tentar exatamente começar a migrar em cada região do nosso Congresso Brasileiro de Cardiologia Veterinária. Foi um grande feito sair da cidade de São Paulo, depois do estado de São Paulo, e a gente precisa levar isso para todas as regiões do nosso país. Todos os associados precisam ter exatamente esse prazer de participar de um congresso brasileiro, de poder conhecer novos profissionais, de você poder estar ali do lado de colegas que você só ouvia falar, ou que por aula online, e o sistema híbrido ele vai ser importante para que a gente possa vender esses eventos no site da SBCV, ou seja, fazendo contrato com cada palestrante para que ele receba proporcional, inclusive, a essas vendas dentro do site, para que o site ele tenha uma movimentação e que isso gere interesse para que o associado se mantenha dentro da SBCV. Obrigado. Bom, indo para o nosso penúltimo tópico da noite, vamos falar agora de eleições futuras. Então, Lucas, o tempo está contigo. Bom, aqui o que eu gostaria primeiramente de falar, né, lembrar que tudo que define as nossas regras é decidido em assembleia soberana. Temos membros de outras associações, não só eu já fiz parte, a Tatiana da Anvemar, ela também me ajuda nessa questão estatutária, e a gente tem um problema muito grande hoje, que a gente prevê um alto índice de abstenção na eleição, por falta do voto à distância, por exemplo, né? Infelizmente, na última assembleia que foi realizada de mudança estatutária, nenhum dos presentes teve a ideia de propor isso, a gente poderia ter resolvido naquele momento. E a diretoria também, a gente assume a nossa meia-culpa de não ter se lembrado disso, mas era tanta necessidade de se adequar o estatuto para o título, que isso passou despercebido. Se não fosse por isso, hoje a gente teria, com certeza, mais votos aí no sábado. Outra coisa são as condições de elegibilidade, que eu acredito particularmente, eu já vi
várias condições de elegibilidade de outras entidades, e as da SBCV, garanto para vocês que são muito leves perto das outras. Tem entidades onde praticamente é impossível um membro novo entrar, porque todos os cargos requerem ter participado de uma chapa anterior. No Estatuto da SBCV, isso acontece só para presidente e tesoureiro-geral, o que é o mínimo. Não vejo sentido de uma pessoa que nunca participou de uma gestão entre para um desses cargos. Infelizmente, hoje, mesmo que você não cumpra uma gestão até o final, você pode estar participando para um desses cargos. Então, eu acho que se fosse para mudar o estatuto, eu mudaria dizendo que você precisa cumprir uma gestão toda para se candidatar a esses cargos e não tirar isso. E outra coisa muito importante é você, para poder votar, você tem que fazer parte da entidade há pelo menos um ano. Isso é uma recomendação jurídica para evitar justamente que alguma pessoa mal intencionada que venha assumir uma entidade que já tenha corpo, ela leve um número grande de eleitores novos que nem sabem porque estão ali e que possam aparecer só no dia da eleição e votar. Então, assim, as únicas coisas previstas no estatuto são essas. A meu ver, não há por que mudar isso, não precisamos piorar, deixar mais difícil, porque a gente vê que está super aberto a participação, isso não é um impeditivo de renovação. Está aí uma chapa que nunca participou e está aí praticamente, está a nossa, que a maioria também nunca participou. Me ouvem? Ok. A questão de eleições futuras, a gente precisa pensar exatamente para que haja uma maior participação de todos os associados, desde a concorrer a um determinado cargo na diretoria executiva, como também a possibilidade de voto. Uma das principais alterações que a gente precisa fazer são as cláusulas restritivas para concorrer ao cargo de presidente e tesoureiro. Se nós formos observar o maior cargo de presidência que nós temos no nosso país, que é o cargo de presidente do Brasil, as únicas restrições são nacionalidade, residência e idade da pessoa que está concorrendo. Então, é muito mais fiel a nós, é muito mais justo que a fixação para concorrer a essas vagas, elas sejam exatamente pelo tempo de associativismo, como está previsto no nosso estatuto, no artigo 38 e 39. Com relação ao voto à distância, é algo que nós solicitamos, porque no estatuto não há proibidade exatamente do voto à distância. Essa proibidade ela está no regimento interno, ou seja, não há necessidade de mudança de estatuto para que a gente possa propor que esse voto à distância ele pode só ser via carta, como é nos conselhos regionais de medicina veterinária, no voto presencial, no voto online que foi instituído nas últimas eleições dos conselhos regionais de medicina veterinária, ou mesmo algum método mais atualizado. É preciso deixar aberto exatamente essas possibilidades de que nós vamos evoluir. E uma parceria com o Conselho Federal de Medicina Veterinária é muito importante para essa questão do voto online. Então, o objetivo nosso para as próximas eleições é exatamente possibilitar para que todo associado ele possa concorrer a um cargo na diretoria executiva e que ele possa ter o seu direito de votar também. E que essas restrições elas sejam exclusivas ao tempo de associativismo, pois dessa forma nós vamos conseguir ter um número maior de pessoas participando de todo esse processo eleitoral. Obrigado. Bom, essa questão específica da elegibilidade das pessoas mostra justamente como é importante a gente ter membros que têm já o conhecimento administrativo e que saibam como funciona a entidade. Porque isso é uma coisa que a gente tem que lembrar que a gente não está falando de eleição geral, onde todo eleitor
basta ser brasileiro para você ser eleitor. Não, aqui a gente está falando de uma sociedade onde os eleitores são um público diferenciado. Se o público ele é diferenciado, você precisa ter uma condição diferenciada para poder estar à frente dessa entidade. E a única condição que é pedida para ser presidente é que você já tenha participado de alguma gestão anterior. Não precisa nem ter terminado a gestão anterior, você fica alguns meses e você já pode. Então, assim, você não viu como funcionam as coisas e você está assumindo naquele momento. Nada impede de você entrar em qualquer outro cargo e futuramente você pleitear a presidência. Qualquer outro cargo é aberto, só queria deixar claro isso. Outra coisa, quando a gente fala em voto online, só para a gente poder esclarecer, também a importância da gente ter essa experiência administrativa, e inclusive de ter assistência jurídica, que foi tudo consultado anteriormente, né? A gente tem no Brasil a lei cartorária, que os advogados brincam que vale mais que a Constituição Federal, o que dirá do nosso estatuto. Então, se o cartório cisma que não está escrito no estatuto que o voto pode ser online, toda eleição é cancelada, tudo é inviabilizado. E nós consultamos o nosso advogado e havia essa possibilidade que fosse 1%. Lamentamos não poder fazer agora, gostaria muito de ter sido online, mas ninguém na Assembleia também teve essa ideia, provavelmente porque a gente ainda não estava em campanha. Se fosse dada, já teria sido resolvido com 100% de chance, que é o que nós vamos fazer para a próxima. Essas cláusulas restritivas, elas realmente restringem a participação dos associados, pois cada membro que é convidado para participar de uma diretoria executiva é de um determinado nicho. E conversando com colegas que muitas vezes não são nem mesmo convidados para ministrar uma palestra junto à sociedade. Colegas que são conhecidos em outras sociedades, são convidados para ministrar palestra em outros eventos científicos e dentro da sua própria casa ele não recebe esse convite. Então, a partir do momento que nós restringimos a participação de cada pessoa poder concorrer ao cargo, a gente acaba definindo quem são as pessoas que vão seguir sempre concorrendo. Delimitar essas restrições pelo tempo de associativismo, ela é muito mais justa para que todos tenham essa participação dentro de todo esse processo eleitoral. Definir a participação numa eleição por você ter participado ou não de algum outro cargo executivo, nós vamos ter colega que vai passar anos e anos dentro da associação e jamais vão ter a condição de poder concorrer a um cargo dentro da SBCV. Então, precisamos realmente discutir isso em Assembleia Geral. É óbvio que a decisão ela não é única do presidente, mas sim da sua Assembleia, e esse ponto precisa ser debatido e o argumento precisa ser colocado para que todos possam ter esse direito. Obrigado. Bom, senhores, chegamos ao nosso último tema da noite e nós passamos agora a falar sobre as regionais. Então, conforme temos seguido, Lucas começa com a participação de 3 minutos. Bom, esse assunto é particularmente muito grato a mim, né? Porque, afinal de contas, eu participei das 2 últimas gestões como diretor de regionais, conheci muitas pessoas incríveis. Graças ao conhecimento dessas pessoas, elas foram acolhidas como, inclusive, palestrantes aí da associação. Então, tivemos pessoas que nunca tinham participado anteriormente, que nessas últimas 2 gestões começaram a participar mais.
graças a esse contato aí por todo o país, a gente sempre que possível, a gente faz questão de estar indo. A gente aumentou o número de regionais e a gente pretende aumentar mais ainda. Então, o que a gente precisa é da sua ajuda, de você que está assistindo a gente. A SBCV, ela não cria uma regional e leva coisas para essa regional, não. Essa regional, ela surge de uma demanda e de uma proatividade da sua região. Então, eu desafio alguém que não tenha me procurado, que tenha me procurado querendo começar uma regional que a gente não tenha aberto, tá? Todas as regionais novas surgiram assim. Então, o que a gente quer é que você tenha autonomia para conduzir essa regional. Claro, a gente já tem um know-how, a gente tem uma experiência, a gente tem um caixa que permite uma tranquilidade para apoiar as novas entidades, mas nenhuma teve a sua agenda tolhida, por exemplo, por falta de apoio da Nacional, tá? Isso ninguém pode dizer. A gente está levando essa experiência com a Luciene, ela vai continuar na diretoria de regionais, tá? Outros membros da nossa chapa já foram membros das regionais, a Marcela, a Natália, a Mayra de Minas, o Alexandre Bendas, e a gente já tem em vista novos membros que se propuseram a criar uma regional no estado deles. É óbvio, a gente tem algumas diretrizes, porque os nossos eventos eles têm que se manter em qualidade, independente da região que a gente esteja, mas as parcerias elas acontecem aí já de forma muito legal. A gente participou do CBA em Maceió, em parceria com a Amplivepa, a gente pretende fazer parcerias com centros acadêmicos, levar palestrante lá para a faculdade do interior de um estado mais distante e levar o nome da SBCV para fora. Então, com certeza, isso é um ideal muito forte da nossa chapa, por isso que ela foi escolhida a dedo com pessoas que compartilham desse ideal, e se você está num estado onde não tem regional, chama a gente, a partir da eleição, a gente já começa a conversar e a gente põe uma regional aí no seu estado. Silvio, está contigo. Ok. Fico muito feliz também por esse tema, pois presidi a Regional Nordeste aqui de 2013 a 2016, e o que a gente observou durante muito tempo é exatamente a falta de autonomia de cada uma dessas regionais. Então, o que a gente propõe é exatamente essa maior autonomia para a realização de eventos, e que a SBCV ela possa disponibilizar uma verba de auxílio para essas regionais. É claro que a gente sempre vai buscar incentivar e auxiliar essas regionais na captação de patrocinadores, principalmente de patrocinadores regionais, principalmente as distribuidoras locais, porque são elas a ponta da lança exatamente de cada uma dessas farmacêuticas, das indústrias alimentícias, ou seja, as distribuidoras é que estão lá no seu estado, que estão lá na sua cidade e que possuem capacidade de patrocinar de forma mais ampla o seu evento aí na sua região. Outro ponto muito importante é a valorização de palestrantes da região. É importante que os colegas conheçam quem são os profissionais que são membros da SBCV e que estão ali na sua região para prestar esse serviço de especialização. Um profissional que esteja habilitado, que esteja capacitado e que tem condições de realizar um evento técnico e científico que vai levar conhecimento para a sua região. E sempre pensando que esses eventos eles precisam ser exatamente híbridos, porque pode haver o interesse também de outros colegas que queiram assistir aquele profissional. Então, ele vai ter a oportunidade de entrar lá no site da SBCV e comprar essa palestra para que ele também possa se aperfeiçoar. E pensando exatamente que cada regional ela pode ter a questão de que ela não conseguisse subsistir, é por isso que a gente pensa na verba de auxílio da SBCV, mas vamos ter eventos que também vão ser superavitários. E essa receita superavitária, ela precisa ser passada para a administração da SBCV para que ela retorne para o investimento em cada uma das regionais.
Ou seja, o retorno dessas receitas vão ser para novos eventos nas regionais. E a gente pensa dessa forma porque as regionais, elas não possuem CNPJ. Então, somente a SBCV é que pode fazer a administração dessas receitas e reinvestir essa receita em novos eventos científicos para a sua região. Obrigado. Bom, eu não sei como funcionava antes de 2017, o que eu sei é que a partir do ano que vem nós vamos manter exatamente o formato que a gente tem feito, que é dar autonomia total para as regionais escolhem temas, as regionais escolhem palestrantes, as regionais elas não têm autonomia jurídica, então o caixa ele é todo unificado com a SBCV nacional, então toda a verba necessária ela é concedida, o nosso interesse é fazer eventos, muitos eventos são deficitários, alguns dão superávit, mas mesmo assim a gente não tem nenhum tipo de restrição. Quem participa das regionais sabe e a gente pretende manter esse formato. Os patrocínios, em geral, das regionais, a gente consegue vários patrocínios locais, né? Então, distribuidoras, que varia muito de uma região para outra, e, em geral, os nossos eventos conseguem angariar aí, suprem o caixa, e quando não suprem, a SBCV, como ela quer fomentar a distribuição de conhecimento regionalmente, a gente sempre supre, né? Não tem qualquer tipo de impedimento, isso vai continuar sendo feito. Claro, a gente precisa ter parcimônia, né? A gente não vai sair esbanjando se é uma coisa que não vai compensar o retorno, mas dependendo do nível do evento, do tipo de evento, a gente faz eventos desde centros acadêmicos até de hotéis, onde o público é diferenciado, e isso vai continuar, e provavelmente o que a gente puder expandir isso para os outros estados, com certeza a gente fará. Lembra de chamar a gente se no seu estado ainda não tem regional. É muito importante nesses eventos das regionais a gente sempre mesclar os profissionais da região que precisam ser reconhecidos, mas também com nomes de grande respeito no nosso cenário nacional também. Ou seja, abrilhantar os eventos regionais é muito importante, mas estimular colegas da região para que eles possam realizar esses eventos, para que eles possam palestrar. E a função do gestor é exatamente de proporcionar isso, de montar o palco para que esses colegas eles possam brilhar. Na função de gestor, não cabe a nós estar lá palestrando, mas sim dando a possibilidade para que esses colegas eles possam brilhar, que eles possam distribuir conhecimento e que eles possam ter nome dentro da nossa comunidade médico-veterinária, dentro da área de cardiologia veterinária. Então, levar esse conhecimento a todas as regiões é algo que a gente pretende de forma massiva, exatamente porque somos um grupo formado por profissionais de todas as regiões do país. Temos profissionais da região norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, exatamente porque a gente precisa conhecer a realidade de cada região. A gente precisa conhecer a realidade da sua cidade, precisa saber exatamente qual é a sua necessidade. E é para isso que nós nos disponibilizamos exatamente para participar da gestão da SBCV. Muito obrigado. Bom, gente, chegamos aqui ao fim dos nossos temas e, conforme as regras do debate aqui, nós temos agora 3 minutos livres para cada um dos dois candidatos expor suas considerações finais para a gente encerrar esse debate. Então, seguindo a ordem que a gente estava levando aqui, conforme também está estabelecido aqui na regra, Lucas, você pode passar seus 3 minutos finais fazendo suas considerações, por favor.
Bom, pessoal, primeiro eu queria agradecer vocês que participaram, que deram essa oportunidade para a gente poder falar das nossas ideias. Eu queria agradecer ao Ilvio pela iniciativa de promover esse encontro, agradecer a outra chapa por estarem interessadas na nossa entidade. É muito triste a gente ver colegas que muitas vezes se associam a uma entidade de outro país e não se associam à entidade aqui do Brasil. Infelizmente, isso tem diminuído, a gente espera que cada vez isso diminua mais. Como eu comentei, a SBCV cresceu, ela foi criada, depois ela teve que ser uma fase de crescimento rápido, agora ela passou por uma organização, estamos na fase de evolução. Primeiro compromisso nosso, vocês confiando no nosso trabalho, é a gente fazer uma ampla pesquisa para saber dos nossos associados o que está faltando na SBCV. Qual que é o seu maior problema? Qual é a sua maior dificuldade? Ninguém é perfeito, mas vocês podem ter certeza que a gente está totalmente aberto ao novo, como eu já comentei, sem perder mão do que foi construído, sem negar nenhuma gestão, nada do que foi construído até aqui, tudo é um degrau, né? Um degrau de cada vez, para que a gente chegue ali no topo, que está logo adiante. Então, não vamos perder o que foi conquistado, mas a gente está aberto a novas ideias, a gente quer ouvir o que vocês têm de dificuldade para poder fazer uma gestão da melhor forma possível, mais inclusiva possível, tá? Dia 12 está aí, das 13h30 às 15 horas, a nossa eleição, a gente pede para que todos compareçam. Se vocês não puderem, por algum motivo, participar do simpósio, vai lá votar e lembre-se de escolher a chapa que está mais preparada para uma entidade do porte da SBCV. Eu me orgulho, todos nós nos orgulhamos de ver que a nossa entidade é uma das maiores entre todas as entidades de especialidade. Nós somos referências. Várias entidades vêm perguntar o que a gente acha, tá? Então, a gente está na vanguarda, vamos manter isso, sem perder tudo que foi construído. Então, é muito importante pensar na chapa mais preparada. Leiam lá a função de cada um, vejam quem você sente, não, sem usar trocadilho, mas abre o seu coração e veja o que você está sentindo no momento, quem realmente você acredita ser mais preparado para os próximos 3 anos. Espero que possa contar com a sua confiança. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Alex. Obrigado, Ilvio. Parabéns a todos aí pela discussão. Ilvio, está contigo os 3 minutos finais das suas considerações, por favor. Primeiro, agradecer ao Lucas por ter aceitado o convite. Foi um momento muito bom estar aqui com vocês. Na verdade, todo esse processo foi muito enriquecedor para a cardiologia veterinária, certo? Pudemos discutir temas que não eram discutidos, pudemos levar para todo o público que congrega a cardiologia veterinária temas que muitas vezes estavam esquecidos. E o nosso objetivo é exatamente esse: promover o que rege o artigo 5º do Estatuto da Sociedade, que é congregar, que é aglutinar, representar, defender os interesses dos associados, estimular a cooperação desses associados, buscar parcerias, promover o crescimento técnico-científico, buscar representatividade junto ao cenário médico veterinário. O que será decidido é a sua representatividade nos próximos 3 anos. Vote naquele que melhor lhe representa, aquele que possui as propostas mais alinhadas com o seu pensamento. Durante todos esses meses, desde o mês de maio, estamos colocando lá no Instagram, divulgando em vídeos, divulgando em propostas, exatamente como nós vemos que a SBCV ela pode crescer. Então, aquele que possui as propostas mais alinhadas com o seu pensamento é aquele que deve realmente receber o seu voto. Venha votar no dia 12, mesmo que você não esteja participando do simpósio. É importante a sua participação. É um momento único nas eleições da Sociedade Brasileira de Cardiologia Veterinária. Pela primeira vez, nós temos 2 chapas concorrendo. Independente do resultado dessa eleição, nós precisamos sair mais fortes dela.
Nossas discussões, elas se decidem exatamente por argumentações e elas precisam ser realizadas dentro da nossa casa. Se você estiver em São Paulo ou puder ir até São Paulo, participe desse momento. Será um prazer te receber lá, será um prazer apertar a sua mão, te dar um abraço, ouvir a tua história. É para isso que nós nos candidatamos. Exatamente para que a gente possa representar a Sociedade Brasileira de Cardiologia Veterinária, para que a gente possa representar você, associado, agora pelos próximos 3 anos. Muito obrigado à participação de todos vocês e uma boa noite a todos. Bom, senhores, senhoras, queria agradecer aqui o convite para participar desse debate. Isso foi algo novo para mim. Saio daqui com uma página de coisas anotadas, ideias que eu vou levar para a neurologia, como recém-empossado presidente da ABNV, e muito dever de casa para fazer. Eu acho que esse é um desafio de todas as especialidades, associações, colégios veterinários no Brasil, né? A gente tem muita coisa para fazer, e o que eu vi hoje aqui são 2 chapas com muita vontade de tocar isso na cardiologia. Então, eu desejo a ambas boa sorte e um próspero mandato aí nos próximos 3 anos. Então, boas eleições para vocês dia 12, e um abraço a todos, excelente noite, e, mais uma vez, muito obrigado pelo convite para participar aqui desse evento com vocês.